Olá! Certamente você já ouviu falar desse livro aqui. Mesmo que você não tenha assistido a série, Grey's Anatomy é responsável pelas mais diversas ilustrações modernas sobre a anatomia humana. Ele está no mercado há mais de 150 anos e o escritor escreveu apenas a primeira edição do livro. Vamos descobrir a história por trás de Grey's Anatomy e por que ele se tornou tão famoso, tão lendário entre os livros de medicina da atualidade. Eu sou Dominique Simas e esse é o Dr. Post-it. Construído em 1733, o St. George Hospital ainda é um dos grandes hospitais universitários do Reino Unido. E era, na época, um dos centros que possuíam grandes salas de dissecação ao lado de um grande hospital na capital, Londres. Neste lugar, estudou Henry Grey. Nascido em 1827, em Belgravia, Londres, a partir de 6 de maio de 1845, ele foi um dos alunos que aprendeu anatomia pelo método de dissecação. Em seu período de aprendizado, Grey conheceu Henry Carter, um ilustrador, o qual bem antes de trabalhar com Grey, possuía muita experiência com ilustrações médicas para a universidade, monstruários e museus. E por que a união de Grey com Carter era tão especial? Carter, além de ele ser um grande anatomista, ele também era ilustrador, ou seja, ele além de ter acesso às técnicas da época, de como ilustrar da melhor maneira possível, ele também tinha acesso às grandes salas de dissecação. Relacionando esses dois serviços, temos que Carter era alguém de grande impacto para desenhar para o Grey's Anatomy. Apesar dessa união ser bem forte, o primeiro livro escrito por Grey e ilustrado por Carter, o On the Structure and the Use of the Spleen, ele não teve uma venda muito boa. Ele foi publicado por uma editora pequena, mas foi um marco da união dos dois e mostrando a grande diferença da ilustração da época que já existia até o momento para essas inovações promovidas por Grey e Carter. A ideia por trás do Grey's Anatomy era bastante ousada. O grande custo dos livros da época era um grande desafio a ser vencido pelos autores, além da dificuldade em ilustrar com praticidade um guia vasto e completo sobre toda a anatomia humana. Dessa forma, a rotina da inovação foi estabelecida. De fevereiro de 1856 até julho de 1857, em apenas 18 meses, diversos corpos passaram pelas salas de dissecação. Eles realizavam cortes, olhavam no microscópio, Grey escrevia e Carter ilustrava. As inovações residiam em uma ilustração visualmente mais didática, pois em vez de desenhos com parágrafos e mais parágrafos de descrições, os desenhos ocupam agora a maior parte das folhas, onde garantimos espaço suficiente para nomear as estruturas dentro do próprio desenho. Além disso, Carter utilizava uma técnica chamada cortes de madeira, algo que reduzia bastante o custo de produção do livro. Se coloque no lugar de um estudante de medicina naquela época. Você só poderia comprar livros caros e muito específicos sobre determinados assuntos. Então o Grey traz para o mercado uma inovação muito maior do que a gente pensa, que é da gente encontrar tudo o que nós precisamos em uma única peça. Outra grande diferença do livro feito por Grey e Carter para os outros livros da concorrência é a quantidade imensa de corpos utilizados. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada em como o parlamento inglês e como a sociedade abordava essas questões nessa época. Em 1752, o parlamento inglês divulga o The Murder Act, um ato que estabelecia que os corpos liberados para dissecação seriam apenas de assassinos condenados. E com o crescimento de locais para estudo da medicina, a relação entre estudantes e corpos estava se tornando cada vez mais desigual com o passar do tempo. Esse fato abriu o mercado para uma verdadeira indústria reviradora de covas, chamados de ressurreicionistas. Estes abriam as tumbas, removiam corpos e vendiam para instituições ou pessoas de interesse a um custo-benefício bem lucrativo. Em benefício de Grey e Carter, isso veio a mudar em 1832, onde foi estabelecido o Anatomy Act, onde, caso a família do falecido não venha se pronunciar em 48 horas, ele automaticamente é transferido do seu leito de morte para os centros de dissecação, o que eliminou o mercado de ladrões de tumba. O livro estava sendo escrito na década de 1850 com esse novo ato já em funcionamento. Obviamente, esse ato não foi tão bem aplicado, pois existiam várias variáveis e furos, como o momento em que passa a contar as 48 horas, após a morte ou após a família ser notificada. E se por acaso o corpo fosse de um morador de rua, ou alguma coisa do tipo. Devido a esses furos,
podemos afirmar que o sucesso desse livro se deve também, além das inovações, dos corpos de muitos indivíduos, em especial de pessoas menos favorecidas na sociedade da época. E a esses corpos, todos nós devemos um grande respeito e admiração através das ilustrações feitas por Carter. A primeira versão do livro foi lançada no ano de 1858 e foi um verdadeiro sucesso nas vendas entre estudantes, cirurgiões, aspirantes e entusiastas dos conhecimentos sobre o corpo humano. Com um custo bem reduzido e dotado das inovações, além da forma como englobou o conhecimento da época, Grey's Anatomy tornou-se uma grande referência na área. Após fazer alguns ajustes e expandir ainda mais o livro em sua segunda edição, e de receber vários títulos e postos elevados em seu meio de trabalho, Grey morre em 1861 de varíola, contraída pelo seu sobrinho e seu paciente Charles. Com apenas 34 anos, Grey foi enterrado no cemitério de Highgate, em Londres. Enquanto a Carter, o ilustrador, ele possui uma longa história de vida, a qual permeia diversos feitos na Índia e na Europa. Ele realizou diversas pesquisas sobre doenças infecciosas, incluindo as mais comuns na população menos favorecida da Índia, sendo um dos primeiros pesquisadores a confirmar a presença de doenças endêmicas como a tuberculose, a qual foi a causa de sua morte em 1897, com 65 anos. Após a morte de Grey, outros escritores continuaram a expandir mais e mais o conhecimento do livro, através do incorporamento de novos conhecimentos e aprofundamento dos mais antigos com o passar dos anos. Até hoje o livro é publicado, estando em sua 42ª edição pela editora Elsevier, lançado em 21 de outubro de 2020. E é isso aí, gente. Essa é a história por trás de Grey's Anatomy, um grande livro com imenso significado para todos os profissionais de saúde, para todos que utilizam da anatomia humana como fonte de conhecimento. Eu agradeço muito a você que acompanhou até aqui. Segue o Dr. Post-it nas redes sociais, aqui no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube. O Dr. Post-it é um projeto piloto, idealizado por mim e pelo meu amigo Rodrigo, e nós vamos trazer diversas formas de conteúdo de interesse para estudantes da área de saúde, em especial estudantes de medicina. Muito obrigado e até o próximo vídeo.